Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a encefalite límbica autoimune, quando devemos pensar nesse diagnóstico. Essa paciente tinha 60 anos, sexo feminino, ela veio encaminhada por um cardiologista pensando em um ataque isquêmico transitório. Ele disse que a paciente apresentou um quadro de afasia transitória em 10 de abril pela manhã e a paciente sem histórico de tabagismo, hipertensão ou diabetes. Na anamnese colhida, logo antes da paciente entrar na máquina de exame, a gente percebeu que, na verdade, era um quadro mais arrastado, um quadro progressivo desde novembro de 2023, então com quase 6 meses de evolução, e ela tinha um distúrbio da fala, ela não conseguia formular bem as palavras, associado a isso com perda de memória e crise de ausência. No exame de imagem, o que a gente encontra? Isso aqui é uma sequência FLAIR. Nós encontramos no sistema límbico aqui do lado esquerdo alteração de sinal, hipersinal FLAIR da amígdala e da formação hipocampal. Se nós compararmos com o lado contralateral normal, sinal normal do lado direito, sinal alterado alto, sinal em FLAIR do lado esquerdo, da amígdala e do hipocampo. Se a gente comparar também o córtex da ínsula do lado esquerdo, também tem um discreto hipersinal, se nós compararmos com o córtex da ínsula do lado direito. Com esse aspecto de imagem, essa alteração de sinal do sistema límbico à esquerda e mais o córtex da ínsula, a principal possibilidade diagnóstica em um quadro subagudo a se pensar é a encefalite límbica autoimune. Partindo então dessa suspeita diagnóstica, essa paciente deve passar por uma avaliação multidisciplinar, avaliação do neurologista, avaliação do oncologista, porque em alguns casos de encefalite límbica autoimune, esses pacientes podem ter um tumor primário e a encefalite límbica ser uma manifestação paraneoplásica do tumor. Então, esses pacientes passam por essa avaliação multidisciplinar junto com a radiologia. Exames complementares são solicitados. Eu gostaria de destacar a pesquisa dos anticorpos relacionados à encefalite autoimune, e a pesquisa desses anticorpos ela deve ser realizada tanto no sangue quanto no líquor. Queria destacar também a importância, na dúvida diagnóstico, o principal diagnóstico diferencial é a encefalite herpética, de alteração de sinal naquela região mesial, medial do lobo temporal. Então a gente pode solicitar também o PCR viral para afastar a possibilidade de encefalite herpética. A encefalite herpética é um quadro clínico mais agudo, o paciente ele é mais grave e não era o quadro clínico dessa paciente, que ela estava com um estado geral bom, e um quadro clínico arrastado de aproximadamente 6 meses. E outros exames de imagem para a gente fazer o rastreamento de neoplasia primária. Então eu gostaria só de deixar uma sugestão para um rastreamento de neoplasia primária: tomografia de tórax, abdômen e pelve. A mulher lembrar das mamas, então avaliar com mamografia e ultrassom. No homem lembrar de avaliar os testículos, então ultrassom dos testículos. E quem tiver a possibilidade de trabalhar em grande centro, ou o paciente tem a possibilidade de realizar um PET-CT, é um excelente exame também para esse rastreamento de neoplasia primária. Do ponto de vista de imagem, a encefalite límbica autoimune ela se apresenta com hipersinal FLAIR em T2, que ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, simétrico ou assimétrico. E se for um aspecto bilateral e simétrico, é muito característico de encefalite límbica autoimune. O hipersinal de fusão, hipossinal T2 estrela, ou na sequência SWI de susceptibilidade magnética, e realce pelo meio de contraste são bastante infrequentes na encefalite límbica autoimune, e quando esses sinais forem positivos, a gente pensa mais em encefalite herpética. Lembrando que a encefalite herpética é uma emergência neuroradiológica, um quadro clínico agudo, os pacientes frequentemente têm febre, rebaixamento do nível de consciência, então é um quadro clínico mais grave. Não era o caso dessa paciente. Aqui só mostrando um exemplo da literatura, há um hipersinal na mesma localização da nossa paciente, só que muito mais discreto aqui na topografia da amígdala e do hipocampo. Além disso, tinha também um discreto hipersinal no córtex da ínsula e também aqui na região frontal bilateral de localização córtico-subcortical, e era um paciente com anticorpo anti-LGI1, que é um dos anticorpos relacionados ao canal de potássio voltagem independente. Então lembrem da encefalite límbica autoimune, quando tiver comprometimento da estrutura das regiões da região mesial temporal, comprometimento de amígdala e de hipocampo, o córtex da ínsula também pode estar comprometido em pacientes com quadro clínico arrastado e subagudo, que é a evolução
clínica mais característica da encefalite límbica autoimune. Se o paciente tiver um quadro clínico agudo, sempre lembrar de afastar a possibilidade de encefalite herpética. Vou deixar aqui umas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.